pessoal, tudo bem? Para essa semana a gente vai fazer a correção das atividades de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Então eu vou comentando cada questão aqui e falando sobre o que ela se refere e como que a gente chegou no resultado. Depois eu peço que vocês corrijam as atividades que vocês já enviaram e se tiver alguma dúvida é só falar no final que na nossa aula online a gente corrige tudo, tá? Questão 1, estava assim. Escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência e calcule o resultado. Sobre essa questão aí, eu não vou ficar comentando resultado por resultado, não. Então, ele só aplicou na forma de potência, que a gente já sabe, que é contar quantas vezes o fator está repetindo, colocar a potência e no final a gente calcula, tá? Uma observação só sobre a letra A e a letra D. Na letra A, eu tenho fatores que são negativos. Quando eu faço essa multiplicação, sempre que o expoente for ímpar, o resultado fica negativo. Se o expoente for par, o resultado fica positivo, como é o caso lá da letra D. Na questão 2, é para calcular as potências. Então, eu tenho algumas observações a se fazer. Na letra A, como eu já disse anteriormente, expoente ímpar, como a base é negativa, o resultado fica negativo. Letra B, expoente par, resultado positivo. Letra C, D, é só calcular. Na letra E, se a gente observar, eu tenho um menos, só que ele não está sob parênteses. Então, nesse caso, a gente conserva o sinalzinho de menos e calcula a potência normalmente. Então, ó, tem diferença da letra D para a letra E. Na letra D, eu tenho um negativo entre parênteses, e como o expoente é par, o resultado fica positivo. Na letra E, eu não tenho parênteses, então o resultado fica negativo. Para a letra D, que eu tenho, para a letra F, perdão, letra F, expoente negativo. Primeiro a gente vai inverter a base e depois a gente faz o cálculo. Letra G, base zero, resultado zero. Letra H, repete. Letra I, expoente zero, o resultado é 1. Letra J, K, super tranquilo também, a gente faz a conta normalmente. Letra L, expoente negativo, a gente inverte a base e faz o cálculo. Mesma coisa nas letras M, N e O. A gente inverte a base, passa o expoente para positivo e faz o cálculo normalmente. Para encontrar os resultados dessa questão 3, onde é para escrever os números na forma de produto de potência de 2, 3, 5, 7 ou 10, a gente pode usar o processo de fatoração que já foi mostrado em aula. Então, por exemplo, eu fatoro 128, eu vou achar nessa fatoração o número 2, 7 vezes, e depois eu escrevo na forma de potência, tá? Aí vocês podem analisar cada um dos resultados aí para a gente ver. Uma observação, lá na letra J, para resolver a letra J, inicialmente eu posso representar o 0,07 na forma de fração, que fica 7 centésimos. Aí, depois, eu passo essa forma de fração para a forma decimal. O 100 que está no denominador, quando eu represento ele na forma de multiplicação, ele fica 10 elevado a menos 2. Então, é uma forma de se resolver, assim como na letra L, tá bom? Questão 4. Letra A, é só eu observar qual algarismo, né, que está representado lá na casa do 10 elevado a 3, que é a casa dos milésimos, casa do 10 ao quadrado, casa do 10 e casa do 10 elevado a 0. Aí, no caso, é a casinha das unidades, porque 10 elevado a 0 é 1. Na letra B, eu vou fazer o mesmo processo. Porém, se a gente observar as potências de 10, elas vão diminuindo o expoente, ó. Na hora que eu chego na casinha das unidades, que é o 4, a próxima casinha, que é a casinha dos decimais, eu tenho 10 elevado a menos 1, e depois 10 elevado a menos 2, e assim por diante. Para resolver a questão 5, a gente usou o processo de fatoração, que já foi visto em aula.
Para extrair a raiz dessa questão 6, a gente também vai usar o processo de fatoração. Então, já foi mostrado em aula como que a gente faz esse processo, tomando cuidado só, por exemplo, com a letra B, em que a raiz não é exata. Então, na hora que a gente for pegar o montinho, né, dos dois números iguais, vai sobrar um número aí. Isso acontece porque a raiz não é exata. Nessa questão 7, nós vamos aplicar todas as propriedades das potências que foram faladas lá. Então, primeiro, para resolver a primeira propriedade, que é dos números que estão dentro da raiz aí. Isso aí é uma potência de potência em que eu conservo a base e multiplico os expoentes. Ó. Então, eu faço 2 vezes 3, então no final, dentro da raiz, ficou a base 2 elevado à sexta potência. Lá na fração, primeiro a gente vai aplicar a propriedade da potência, que fala multiplicação de potências de mesma base, onde eu conservo a base e somo os expoentes. E no denominador, eu aplico a propriedade da divisão de potências de mesma base, onde eu conservo a base e subtraio os expoentes. No final, eu tenho uma fração, que é 3 elevado a 11 sobre 3 elevado a 1. E fração também é uma divisão. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Aí, depois, eu só fiz o cálculo das raízes e das potências aí para chegar nesse resultado. Questão 8. Para fazer o cálculo da questão 8, a gente usou tudo que a gente já aprendeu anteriormente, que foi calcular a raiz quadrada, resolver soma de frações. Então, tem que lembrar que para resolver a soma de fração, na verdade, a gente tira o MMC. Então, eu não posso somar denominadores, eu tiro o MMC e resolvo normalmente. Ao final, eu cheguei em 38 quintos. Como ele pediu para dar a resposta em número decimal, dividiu-se o 38 por 5 e chegou no 7,6. Nas letras B e na letra C, eu também usei o mesmo processo anterior. Eu peço que vocês observem principalmente a letra C, porque ela é muito extensa, mas o que eu fiz, na verdade, foi o cálculo de fração, onde a gente precisa calcular o MMC e depois eu somo ou subtraio o que é pedido aí. O exercício 9 é um exercício que envolve o cálculo de MDC, ou seja, do maior divisor comum. Então, analisando ele aí, ó, comprei 183 balas de chocolate e 305 balas de iogurte. Vou distribuir os dois tipos de bala em saquinhos, de modo que as quantidades de balas de chocolate nos saquinhos sejam iguais, bem como as quantidades de balas de iogurte nos saquinhos devem ser também iguais entre si. Todas as balas devem ser distribuídas e os saquinhos devem ter a maior quantidade possível de balas. Responda: quantos saquinhos de balas serão formados? Então, para resolver esse problema, a gente calcula o MDC, ou seja, o maior divisor comum entre esses números. Eu resolvi a partir de fatoração. Ó. Então, o 183 eu consigo fatorar ele escrevendo 3 vezes 61 e o 305, 5 vezes 61. Então, o maior divisor comum entre eles é o número 61. Daí eu sei que eu consigo colocar 61 balas em cada saquinho. Então, no caso de chocolate, vão ser 3 saquinhos de 61 e de iogurte, 5 saquinhos, sendo um total de 8, tá bom? Essa questão 10, eu acho que ela ficou mal formulada. Na verdade, eu acho que ele queria que fossem formados grupos com o maior número de pessoas possíveis, só que não está dando essa informação no problema. Então, ó, tá assim, a professora reuniu todos os alunos do 8º ano num pátio da escola para realizar uma atividade esportiva. Havia 532 meninas e 456 meninos. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos, de modo que todos tenham a mesma quantidade de meninas e meninos. Quantos alunos deve ter em cada grupo? Como eu falei, acredito eu que seria o inverso, tá? Eu acho que seria a menor quantidade de grupos com mais pessoas. Porém, como não foi dada essa informação, o menor número de pessoas que a gente consegue colocar, como são números pares,
são 2 pessoas, ó. Então, a gente consegue 266 grupos de meninas e 228 grupos de meninos. Questão 11 envolve cálculo de MMC. Eu peço que vocês olhem a resolução aí e o resultado que nós encontramos é o 36. Questão 12, na verdade, são expressões matemáticas em que a gente precisa aplicar as propriedades das potências que a gente já viu anteriormente. Então, vocês vão ver na resolução que a gente vai aplicar a primeira propriedade, que é inverter a base quando o expoente é negativo, aplicar propriedades como fatoração para resolver a raiz quadrada e assim por diante. Observe a resolução aí. Uma outra observação é que o cálculo do atleta 1 foi dado em quilômetros e a gente precisa passar esse valor para metros, porque o exercício pediu em metros. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro aí. Eu peço que vocês, ao assistirem um vídeo, vão dando pausa nos exercícios e conferindo passo a passo para ver se não ficou dúvida em nada e se não ficou nada errado. E qualquer coisa é só falar que eu estou à disposição. Obrigadinho e até a próxima.